Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 18 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Quero agradecer os 20 mil inscritos que atingimos ontem. Agradeço de coração para vocês e o trabalho daqueles que compartilharam, especialmente aqueles que acreditaram e aqueles que se inscreveram também e estão aí conosco. Agradeço a todos os inscritos de maneira indiscriminada, porque vocês são a força do canal. Muito obrigado pelos 25 mil inscritos. Agora vamos correr para os 30 mil inscritos. Muito obrigado. O gabinete de guerra e os protestos na Ucrânia. O embate estratégico entre modernização tecnológica e comando centralizado. O debate democrático em Kiev diante da pressão militar da Rússia. Neste vídeo vou analisar para vocês com total precisão, neutralidade, a recente onda de manifestações civis que aconteceram em diversas cidades da Ucrânia. Explicaremos os bastidores políticos de demissão do popular ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, e as visões divergentes sobre a condução da guerra contra a Rússia. Mostraremos o papel do comandante em chefe Alexander Sirski e a reestruturação do gabinete sob a liderança do novo primeiro-ministro Serhiy Koretsky, que também a primeira-ministra renunciou e o Serhiy Koretsky ele assumiu. Foi indicado também pelo presidente ucraniano. Assista ao vídeo completo para compreender como a democracia da Ucrânia mantém o debate vivo e transparente mesmo sob a violência do conflito. Peço a todos que não são inscritos, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, é muito importante, e também compartilhem com seus amigos, seus parentes, enfim, com suas redes sociais. É muito importante a participação de vocês. A dinâmica política, as manifestações civis nas cidades da Ucrânia. A dinâmica política interna da Ucrânia ganhou novos capítulos com o registro de manifestações populares em diferentes pontos do país. Embora que, na minha avaliação, essas manifestações foram fracas, foram um pouquinho mais fortes na capital da Ucrânia. Eu tenho acompanhado fotos tenho visto na imprensa, né, local e também internacional. Não é aquilo que os manifestantes gostariam. É uma pequena parcela que está, acredito eu, sendo usada e manipulada. Mas mostra que a Ucrânia tem democracia, porque o ditador da Rússia não permite isso. Os seus opositores ele prende, e muitos deles ele acabam mortos na cadeia, inexplicavelmente. Sempre é assim. No dia 17 de julho, próximo passado, atos públicos de apoio ao ministro da Defesa cessante, o Mikhailo Fedorov, foi a segunda manifestação, na data de ontem, espalharam-se por importantes centros urbanos. Os manifestantes expressaram descontentamento com a demissão do ministro e cobraram explicações formais por parte do governo central. Segundo os relatórios da mídia local, centenas de cidadãos se concentraram de forma pacífica na capital da cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ao mesmo tempo, reuniões de marchas em menor escala foram identificadas em Lutsk, Poltava, Mykolaiv, Lviv e Ternópil. No centro de Kiev, a Praça Ivan Franko serviu como ponto principal de convergência para os participantes dos protestos. A multidão entoou slogans direcionados à preservação da agenda de reformas iniciada pelo antigo chefe do Ministério da Defesa. Ele ficou apenas 6 meses no cargo, aproximadamente. Os manifestantes exigiram o retorno imediato dos trabalhos na Verkhovna Rada também, que a Verkhovna Rada é o parlamento ucraniano, que está em recesso. Tirou férias, lá na metade do ano, por causa do verão, são férias de 2 meses, pelo menos, a férias escolares. Não sei quanto é o recesso do parlamento ucraniano, mas eles estão em recesso, que eu acho que é uma vergonha. O país em guerra, o parlamento não deveria fazer recesso, não deveria tirar férias, a não ser que fosse no fronte, conversar com os comandantes para ver o que eles poderiam ajudar mais para a Ucrânia ganhar nessa guerra. Havia também a expectativa de que os atos ganhassem maior volume de adesão popular com o avanço do horário noturno. Os organizadores do movimento prometeram manter a mobilização civil até que houvesse uma resposta oficial das autoridades executivas. Na realidade, também discordo disso, não precisa de resposta, ministro não é eleito, ministro é indicado, uma questão de confiança do presidente, isso em qualquer lugar do mundo, com seus ministros.
ele resolveu afastar o ministro, nomear um outro ministro. É democrático? É democrático. Não é ditatorial, é democrático, assim como é democrática a fazer as reivindicações. Mas eu acho que isso aí é perigoso, porque a Rússia está satisfeita com isso, mostra que não há um de acordo, embora que eu acho que também não é problema, porque pequenas as manifestações, inclusive em Kiev, que reuniu apenas centenas de pessoas. Os manifestantes esperavam no mínimo 100 mil, mas muito longe de 100 mil. As reivindicações dos protestos e a busca por transparência. De acordo com as informações publicadas pelo portal de notícias Kiev 24, as críticas giraram em torno da falta de consulta pública na decisão. Não precisa. Como ele nomeou, ele ministro não consultou que ia nomear no ministro, ele pode tirar a qualquer momento. Ministro é demissível a qualquer momento. Os participantes dos atos argumentam que Mikhailo Fedorov havia conquistado sólida confiança da população durante os seus 6 meses de gestão. É uma juventude que estava lá, assim como o ministro é um jovem, mas na realidade eles estão servindo aos interesses da Rússia. Mesmo talvez sem saber, de uma maneira inocente, mas é isso que eles estão fazendo. O país está em guerra, os generais têm que continuar brigando lá na linha de frente, avançando como estão avançando, destruindo o maior número possível de alvos. O trabalho do ex-ministro é amplamente associado ao fornecimento ágil de equipamentos tecnológicos e suporte logístico para a linha de frente. A ausência de uma justificativa detalhada por parte dos parlamentares alimentou o descontentamento de alguns setores, uma minoria da sociedade civil. Entre a liderança dos protestos em Kiev, destacou-se a presença de familiares de militares que atuam diretamente no centro do combate. É o que eles disseram, eu não notei isso nos protestos que eu assisti, que eu vi as fotos. Isso eu tirei do Kiev Independent, né? Esse trecho aqui, até para dizer, eu não vi isso. E até eu vi muitos jovens lá que, acima de 20 anos, na minha opinião, que deveriam ser alistados, fazer treinamento e ir para o fronte de operações. Na cidade de Lutsk, o jornal Suspilne encontrou a reunião de mais de 50 pessoas na praça. Entre 50 e 60 pessoas estavam reunidas em Lutsk, né? O grupo composto por população jovem exigia a nomeação imediata e definitiva do novo titular da defesa. E importava um número menor ainda, 20 cidadãos, que realizou o 3º dia consecutivo de pequenas manifestações. Eles reforçaram o pedido de interrupção das férias parlamentares, o que eu acho justo, para que o governo retome a estabilidade administrativa completa. O panorama das manifestações nas províncias, a interiorização dos protestos, também alcançou o sul da Ucrânia, com movimentações registradas na cidade portuária de Mykolaiv. Os manifestantes se concentraram em frente ao edifício da prefeitura local e iniciaram uma marcha ordenada pela tradicional Rua Soborna. Cânticos, cartazes em favor de políticas de Fedorov marcaram o trajeto monitorado pelas forças de segurança interna, tinha menos de 100 pessoas. Na região deste local também Ternópil. Ternópil é a região onde vieram a maioria dos imigrantes ucranianos para o Brasil. O jornal local tinha 20 pessoas, concentração em frente à administração regional, ou seja, a prefeitura. Essa manifestação pacífica reuniu famílias inteiras que carregavam cartazes confeccionados manualmente com mensagens de apoio direto. Entre as mensagens exibidas, destacavam-se frases cobrando foco na troca de prisioneiros, isso já o governo está fazendo, já fazia-se antes desse ministro da Defesa, e críticas à burocracia do sistema. Motoristas que circulavam pelas avenidas centrais manifestaram adesão aos protestos através de sinais sonoros ao longo do dia. Essa onda de protestos pequenos decorre diretamente das mudanças ministeriais promovidas pelo presidente Volodymyr Zelensky. Fedorov não foi incluído na nova composição do gabinete montado após a renúncia da primeira-ministra Yulia Sviridenko. A saída de Sviridenko disparou uma ampla reestruturação que visa preparar a governança da Ucrânia para os desafios estruturais futuros. A divergência estratégica entre Fedorov e o general Syrskyi, que é o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, é uma análise detalhada, né? E analistas políticos, inclusive, apontam que a demissão expôs um profundo debate sobre a doutrina militar do país. O foco da divergência concentrou-se no relacionamento técnico entre o ex-ministro Fedorov e o comandante em chefe Alexander Syrskyi. As tensões institucionais entre os dois líderes já eram antecipadas devido aos estilos de gestão completamente diferentes. Na realidade, o Syrskyi falava em nome dos generais que não concordavam com uma série de coisas, das ideias que tinha ou das decisões tomadas pelo ex-ministro.
O general Sirski defende a manutenção de uma estrutura de comando centralizada e focada na hierarquia tradicional. E eles acham que as Forças Armadas têm que ser democratizadas, esses manifestantes, assim como o Fedorov achava. Mas estamos numa guerra, alguém tem que comandar, tem que tomar decisão quando o inimigo está avançando e não tem que perguntar o que vai fazer. Isso não é uma democracia, é uma guerra, né? Essa abordagem tradicional recebe críticas de analistas que apontam excesso de microgerenciamento e traços da antiga escola militar soviética. Não tem nada a ver com isso. Aliás, como eu já disse, acho que no vídeo de ontem, eles foram todos treinados em escolas de comando de Estado-Maior do Ocidente, na descentralização, na inovação rápida e no emprego massivo de ferramentas tecnológicas. E isso está sendo feito antes do... Esse ministro que saiu agora está no poder, já desde o início da guerra, com o antigo comandante das Forças Armadas, que hoje ele é o embaixador da Ucrânia em Londres, o ex-ministro Valery Zaluzhny, né? General Valery Zaluzhny. O ex-ministro buscava implementar uma estratégia de guerra puramente assimétrica, segundo ele, para golpear a Rússia com custos humanos reduzidos. Diante do impasse estratégico entre a visão tecnológica e a estrutura tradicional, o presidente Zelensky optou por apoiar Sirski, claro. Vai comandar, o comandante do exército está indo bem, está ganhando a guerra, está recuperando território, né? Mesmo contra outras estratégias que novas, não testadas ainda, ali não é hora de testar nova estratégia. Tem que continuar avançando em cima dos russos e fazer como eles estão fazendo para retomar o território. Não é uma coisa de um dia para outro. A decisão presidencial buscou blindar a cadeia de comando das Forças Armadas no momento em que a Rússia mantém pressão constante. Essa escolha gerou intensos debates entre parlamentares, oficiais e cidadãos que defendiam a aceleração de reformas industriais, inclusive a reestruturação do gabinete do novo governo. A mudança na pasta de defesa ocorre de forma integrada de uma ampla reforma no poder executivo na Ucrânia. Para o lugar da primeira-ministra Yulia Sviridenko, o parlamento aprovou a indicação de Serhiy Koretsky para a chefia do governo, que seria o primeiro-ministro. Koretsky, que atuava na liderança do setor de energia e combustíveis do país, assume com o desafio de sustentar a infraestrutura. A principal missão do novo gabinete será garantir a estabilidade do fornecimento elétrico diante dos bombardeios da Rússia. A prioridade 1, essa é dele. O nome de Igor Klimenko foi apresentado para gerenciar interinamente as funções estruturais do Ministério da Defesa. Em pronunciamento oficial, Fedorov defendeu que suas propostas visavam garantir a vitória através da velocidade de inovação. Por sua vez, o general Sirski declarou que o foco absoluto permanece na execução de uma estratégia defensiva robusta e integrada. A substituição de lideranças em termos de guerra é um recurso utilizado para renovar a gestão e corrigir falhas de coordenação. O debate público em torno dessas nomeações demonstra que as instituições da Ucrânia permanecem funcionando com alto nível de liberdade. Enquanto a ditadura da Rússia esmaga qualquer dissidência, a Ucrânia enfrenta seus desafios estratégicos, mantendo a transparência democrática. E para concluir, os protestos registrados na Ucrânia evidenciam a maturidade de uma sociedade que fiscaliza e debate as decisões de seus líderes em plena guerra. A divergência entre a modernização tecnológica de Fedorov e a centralização de Sirski reflete a busca pela melhor estratégia contra a guerra. Eu quero fazer um parênteses, né? Que de fato é importante a tecnologia, eu tenho elogiado ela muito aqui. Mas isso já começou, a questão dos drones, a questão de avançar com tecnologias melhores de inteligência artificial, já estava sendo pensado e sendo feito antes do ministro Fedorov. A reestruturação do gabinete, sob o comando de Serhiy Koretsky, foca na resiliência da infraestrutura vital do país para os próximos meses. A governança da Ucrânia demonstra solidez institucional e flexibilidade política, mantendo o funcionamento democrático enquanto combate de forma soberana as tropas invasoras criminosas da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Espero aqui ter esclarecido para alguns, eu achei que tinham algumas dúvidas, o que está de fato acontecendo. Não vejo que isso é uma crise para o governo, mas é uma coisa que está sendo alimentada pela imprensa, inclusive por fake news, pelo próprio governo da Rússia. Obrigado a vocês. Conto com vocês. Não esqueçam, vamos agora rumo aos 30 mil inscritos. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.